Fala galera, beleza? Aqui é o professor Carlos de Boa e hoje a nossa aula é sobre fatores climáticos. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Vamos nessa! Quando afirmamos hoje o dia está quente e úmido, estamos nos referindo ao tempo, ao comportamento dos elementos da atmosfera nesse instante. Quando ouvimos alguém dizer no noroeste da Amazônia é quente e úmido o ano inteiro, a pessoa está se referindo ao clima da região. Cada lugar ou cada região apresenta um clima próprio. Por exemplo, o clima da cidade do Rio de Janeiro é diferente com o de Moscou, porque cada um desses lugares apresenta um conjunto distinto de fatores climáticos. São, portanto, características que determinam o clima: latitude, altitude, relevo, continentalidade, maritimidade, massas de ar, correntes marítimas, vegetação e urbanização. O conjunto desses fatores é responsável pelo comportamento da temperatura, da umidade e da pressão atmosférica, que são os atributos ou elementos climáticos do local. Começaremos pela latitude. Junto ao Equador, os raios solares são mais concentrados, porque atingem uma área menor, e nas grandes latitudes são dispersos, pois atingem uma área bem maior. Quanto maior a latitude, mais frio será. Em função da inclinação dos raios solares, ao incidirem à superfície terrestre, a radiação solar é mais intensa no Equador e diminui na direção dos polos. A variação latitudinal é o principal fator de diferenciação das zonas climáticas, que são divididas em polar, temperada e tropical. Mesmo dentro dessas zonas, encontramos variados tipos de clima, explicados pelas diferentes associações dos demais fatores climáticos. Temos aqui um mapa mostrando a classificação das zonas climáticas. Na região transpolar, o ano é dividido em noite e dia polares. No dia polar, o Sol nunca se põe no horizonte, circulando o dia inteiro pelo céu. Já na noite polar, o Sol nunca aparece no céu. Dia polar ou Sol da meia-noite. Esse é o nome dado ao fenômeno em que o Sol fica visível 24 horas por dia. Nesse período, a estrela não se põe, apenas varia o local em que é vista, sendo que o ponto mais baixo é junto da linha do horizonte. Isso ocorre nas regiões entre os círculos polares e os polos, nos dias próximos ao início do verão de cada hemisfério, em junho no norte e em dezembro no sul, devido à inclinação do globo terrestre nessas épocas. 3 meses por ano, de novembro a fevereiro, o Sol não nasce em Norilsk, Rússia, e somente a aurora boreal rompe a escuridão da longa noite. Em troca, de maio a junho, o Sol não desaparece do horizonte e é sempre dia. Aqui nós temos um mapa mostrando a variação da latitude. Quanto mais distante estiver da linha do Equador, menor será a temperatura.
Falaremos agora sobre a altitude. Quanto maior a altitude, mais frio será, e quanto menor a altitude, mais quente. Isto ocorre, entre outros motivos, porque os raios solares chegam com certo comprimento de onda e, ao refletirem de volta para o espaço, mudam este comprimento. Além disso, nas baixas altitudes, o ar é mais concentrado, ou seja, maior densidade, e por isso tem maior capacidade de acumular calor. Enquanto nas altas altitudes, o ar é mais rarefeito e possui menor capacidade de armazenar calor. A altitude é tão importante para a determinação da temperatura que, mesmo em áreas de baixa latitude, podemos encontrar montanhas com neve externa. Aqui nós temos um mapa mostrando essa variação de altitude. Sobre a vegetação. A cobertura vegetal impede que os raios solares incidam diretamente sobre a superfície, diminuindo, consequentemente, a absorção de calor e a temperatura. As plantas retiram umidade do solo pelas raízes e a transferem para a atmosfera pelas folhas, denominado de evapotranspiração, aumentando assim a umidade. Áreas desmatadas têm diminuição da umidade do ar e aumento da temperatura. Relevo. Além de estar associada à altitude, o relevo influi na temperatura e na pressão. Facilita ou dificulta a circulação atmosférica. Dificulta a entrada de massas de ar oceânicas no interior dos continentes. Influencia diretamente nas precipitações e, consequentemente, nos índices pluviométricos. Aqui nós temos um mapa mostrando a variação de relevo em nosso planeta. Maritimidade e continentalidade. As grandes massas de água possuem a característica de reter o calor dos raios solares por mais tempo do que o solo, assim como também possuem a característica de resfriar mais lentamente. Isso acaba interferindo no clima das regiões próximas, tais como as regiões costeiras. Como a água retém calor por mais tempo que o solo, a temperatura das regiões litorâneas se mantém praticamente constante, pois de dia, enquanto ainda está quente, a água absorve o calor do sol, e à noite, quando deveria estar frio, a irradiação lenta do calor absorvido pela massa de água faz com que o ar em torno se aqueça, mantendo a temperatura. A proximidade ou o distanciamento do mar interfere nos climas. Massas de ar são grandes porções da atmosfera que possuem características comuns de temperatura, umidade e pressão e podem se estender por milhares de quilômetros. Formam-se quando o ar permanece estável
por um tempo sobre a superfície homogênea, como por exemplo o oceano, as calotas polares ou uma floresta, e se deslocam por diferença de pressão, levando consigo as condições de temperatura e umidade da região em que se originaram. Podemos distinguir as massas de ar da seguinte forma: as oceânicas são úmidas e as continentais secas, embora haja continentais úmidas, como as que formam sobre as grandes florestas. O exemplo claro é a massa de ar que atua na floresta amazônica, a massa equatorial continental. Temos também as tropicais e equatoriais. Elas têm as características de serem quentes. E por último, as massas de ar temperadas e polares, que são frias. As massas de ar podem ser classificadas segundo a superfície sobre a qual se formaram em massa de ar equatorial. Tanto a equatorial marítima quanto a equatorial continental são quentes e úmidas, pois se originam de áreas de baixa pressão. Massa de ar tropical. A tropical marítima é quente e úmida, enquanto a tropical continental é quente e seca, pois se forma nos continentes. Massas de ar polar. A polar marítima se forma nos oceanos, mais de 50 graus de latitude, e é fria, úmida e instável. Já a polar continental é fria, seca e estável. Aqui nós temos um mapa mostrando as principais massas de ar em todo o planeta. Pressão atmosférica se refere ao peso do ar. Em geral, os lugares mais altos têm menor pressão atmosférica que as áreas baixas, e as regiões frias sofrem maior pressão do ar que as regiões quentes. A altitude interfere na pressão atmosférica. Nas áreas de elevada altitude, a pressão diminui. Nas áreas de baixa altitude, a pressão aumenta, porque aí o peso ou a força que o ar exerce é maior. A temperatura também influi na pressão do ar. O ar quente está mais dilatado e o ar frio mais comprimido. Nas áreas mais frias do planeta, mais próximas dos polos, a pressão atmosférica é maior. A pressão do ar dá origem aos ventos. Estes sempre se originam em áreas onde a pressão atmosférica é maior e vão até as regiões onde a pressão do ar é menor. Aqui nós temos um mapa mostrando claramente sobre as diferenças da pressão atmosférica. Correntes marinhas. As correntes marítimas são movimentos de grandes massas de água dentro de um oceano ou mar. Tal qual a circulação dos ventos, as correntes marítimas têm a característica de influenciar o clima das regiões em que atuam. Possuem direções e constâncias bem definidas. As correntes marítimas têm sua origem na circulação dos ventos na superfície e pelo movimento de rotação da Terra. Elas são responsáveis pela distribuição da umidade e do calor entre as zonas climáticas do planeta. As correntes marinhas podem ser quentes, como a corrente do Golfo,
que se move no sentido sul-norte pela costa leste dos Estados Unidos e depois pela Europa. A corrente do Brasil, que se move no sentido norte-sul pela costa brasileira. Essas correntes têm maior capacidade de evaporação e tornam o clima mais úmido por onde passam. Aqui nós temos um mapa mostrando as variáveis correntes marítimas e as diferenças climáticas em nosso planeta. Principais correntes marinhas. Corrente do Golfo. É uma corrente do Oceano Atlântico com origem no Golfo do México. Segue para a América do Norte e se estende até a Europa, aquecendo os países do oeste do continente. Ao chegar no Atlântico Norte, em direção ao polo, entra em contato com o Mar da Noruega, águas frias e menos salgadas vindas do polo. Por ser mais densa devido à sua maior salinidade, ela desce em direção às profundezas do oceano, dirigindo-se ao Equador. A corrente de Humboldt é uma corrente de superfície de água fria, de 7 a 8 graus, e percorre o Oceano Pacífico. Tem origem perto da Antártica, onde acompanha as costas do Chile e do Peru, na América do Sul. É rica em vida animal e vegetal, fitoplânctons. Por terem outra temperatura, salinidade, coloração e densidade, suas águas não se misturam facilmente com as águas do oceano. A corrente de Labrador, em origem pela corrente leste da Groenlândia, se estendendo pela costa do Canadá. A corrente norte-americana possui águas quentes, sendo uma continuação da parte nordeste da corrente do Golfo. Ao chegar na Irlanda, se bifurca. Uma parte dirige-se para o sul, enquanto que a outra continua para o norte ao longo da costa noroeste da Europa, aquecendo o clima. A corrente de Benguela. A corrente se move da Antártida em direção à costa oeste da África e resulta no deserto da Namíbia, até o entorno da província de Benguela, por volta de 12 graus sul, a partir de onde se desvia para o oeste, em direção à linha do Equador. Aqui nós temos um mapa mostrando as principais correntes marítimas do nosso planeta. Albedo ou coeficiente de reflexão. É a reflexividade difusa ou poder de reflexão de uma superfície. É a razão entre a radiação refletida pela superfície e a radiação incidente sobre ela. Sua natureza adimensional permite que o albedo seja expresso como uma percentagem, sendo medido numa escala que vai de 0 para nenhuma reflexão por uma superfície perfeitamente negra, até 1 para uma reflexão perfeita por uma superfície branca. Os albedos de materiais típicos em luz visível variam de até 0,9 para neve recente até cerca de 0,04 para carvão, uma das substâncias mais escuras.
Aqui nós temos exemplos sobre valores de albedo. Bem, galera, ficaremos por aqui e até a próxima. Valeu!